Olá pessoal, meu nome é Pedro Franzoni e estou aqui para trazer o conceito das áreas de relevância ambiental. O artigo 2º do Decreto Municipal 17274 de 2020 estabelece que os terrenos situados em Zona de Preservação Ambiental PA1, Área de Diretrizes Especiais ADE de Interesse Ambiental, Área de Conexão de Fundo de Vale, os terrenos que apresentam Área de Preservação Permanente APP, as áreas verdes grafadas no Cadastro de Plantas CP são consideradas áreas de relevância ambiental. Para os empreendimentos licenciados antes da vigência da Lei 11.181 de 2019, o novo Plano Diretor, são consideradas áreas de relevância ambiental as zonas de preservação ambiental ZPAM e Zona de Proteção Ambiental ZP1 e as ADEs de interesse ambiental. Vamos entender agora cada uma dessas áreas de relevância ambiental. Zona de Preservação Ambiental PA1, que é o zoneamento mais restritivo que o novo Plano Diretor trouxe. Então a gente tem o artigo 93 do novo plano, a Lei Municipal 11.181 de 2019, que diz o seguinte: são classificadas como zonas de preservação ambiental porções do território municipal cuja possibilidade de ocupação sofre restrições em decorrência da presença de atributos ambientais e paisagísticos relevantes, da necessidade de preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, natural ou paisagístico, da amenização de situações de risco geológico ou da necessidade de recuperação de sua qualidade ambiental. Bem, em resumo, é um zoneamento de extrema restrição para a preservação ambiental. E não só para a preservação, também para a recuperação, caso o terreno esteja degradado. As ADEs de interesse ambiental também são previstas aí no novo Plano Diretor, no artigo 185. As ADEs de interesse ambiental são aquelas nas quais existe interesse público na preservação ambiental, em decorrência da presença de atributos ambientais relevantes ou da necessidade de qualificação ambiental das unidades de vizinhança, a ser incentivada por meio de mecanismos previstos na legislação ambiental. Então, as ADEs estão previstas em áreas maiores, áreas compostas geralmente por quarteirões, por um número maior de lotes, onde existe essa necessidade ou de preservação ambiental pela existência de arborização relevante, elementos ambientais relevantes, ou em virtude da necessidade de trazer para aquela localidade uma melhoria da situação ambiental. Já as áreas de preservação permanente urbana, as APPs, e aí já aqui trazendo o novo Código Florestal ou Lei de Proteção da Vegetação Nativa. No artigo 3º, inciso 3 dessa lei, vem o conceito de APP, que é área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Então, não interessa se a APP está vegetada ou não, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Numa aula seguinte eu vou explicar os tipos de APP. Conexão de fundo de vale, também aqui no novo Plano Diretor, artigo 198, inciso 2. Fundos de vale onde há necessidade de saneamento ambiental amplo, visando a restauração da qualidade dos cursos d'água, a necessidade de contenção de cheias, a recuperação de ambientes hídricos e a intervenção em áreas de preservação permanente, de forma a viabilizar a implantação de parques lineares. As conexões de fundo de vale estão situadas nas APPs hídricas, nas APPs de curso d'água, mas não coincidem com as APPs, porque geralmente possuem área um pouco maior do que essas APPs. Possui uma função primordial para a melhoria da condição ambiental da cidade. As áreas verdes são os espaços livres de uso público, ELUP, decorrentes de transferência ao município no ato de parcelamento do solo, por exemplo, os parques e praças.
Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, Constituição Federal da República de 88. Vamos agora ver a Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade. Artigo 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes gerais. Vamos lá para o inciso 12. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Bem, pessoal, a intenção aqui não é trazer uma aula de direito urbanístico, mas é mostrar que, no momento em que o plano diretor estabelece os zoneamentos ambientais, as áreas de preservação ambiental, as quais o decreto 17274 nomeou de áreas de relevância ambiental, o plano diretor está alicerçado na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. Bem, dentro dessa visão mais ampla das áreas de relevância ambiental e a discussão que eu trouxe antes da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade, eu trouxe aqui também o mapa de estrutura ambiental que está presente aí no anexo 2 da Lei Municipal 11.181/19, o novo plano diretor. Tá aí o mapa, está pequeno, mas ele tem as seguintes camadas: conexão verde, conexão de fundo de vale, ADE de interesse ambiental, ADE de interesse ambiental da Isidora, que está aqui mais a norte da cidade, e as taxas de permeabilidade. Então a gente verifica que a cidade tem um planejamento ambiental, que esse mapa ele traz uma visão de melhoria ambiental para a cidade. E aí as áreas de relevância ambiental cumprem um papel fundamental, e elas não estão isoladas entre si, elas estão estrategicamente definidas, aonde a cidade já possui relevância ambiental, principalmente no que se refere à arborização, e também define as áreas que estão carentes de arborização e que precisam ter essa arborização. E essas áreas estão interligadas, porque a gente tem o zoneamento PA1, que geralmente tem a taxa de permeabilidade de 95%, as ADEs de interesse ambiental, que geralmente tem áreas de 30%, e essas áreas estão interligadas pelas conexões de fundo de vale, as APPs hídricas, e pelas conexões verde, que são as vias que possuem uma capacidade maior de receber a arborização. Então a gente percebe um complexo interligado, principalmente de áreas permeáveis vegetadas, dotadas de vegetação qualificada. Qualificada sendo vegetação de porte arbóreo, vegetação nativa e com uma densidade maior. Então, a partir do momento que essas áreas permeáveis vegetadas estiverem preservadas e a gente tiver um incremento dessas áreas aonde precisa ter, certamente a gente vai estar indo em direção a uma cidade mais sustentável, com maior qualidade de vida, com maior produção de serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da vida.